Fala galera, bem-vindos ao canal. Nesse vlog eu vou falar um pouco sobre um programa, na verdade meu primeiro programa 100% original, claro, né, eu e a galera do Stack Overflow que me ajuda bastante. Basicamente eu consegui pegar uma ideia que eu tive e transformar ela em um programa usando Python. E hoje eu vou mostrar para vocês o programa funcionando até onde eu consegui construir e falar um pouco sobre ele. Por que é que eu estou tão animado com isso? Porque é um programa que eu não vou dar muito spoiler, por exemplo, infelizmente eu não vou mostrar o código, nem disponibilizar o código hoje, porque eu ainda tenho esperança de poder usar esse programa como tema do meu TCC e outras coisas aí, e que eu não quero ter problemas com pré-publicação, né? O programa vai se manter original até onde eu conseguir, até onde achar que pode me ajudar nisso aí. Mas vocês vão ver já o programa funcionando e vocês podem ter ideia do que é que vem por aí, né? E o que é esse programa? Basicamente, esse programa é um programa que vai te gerar questões, na verdade, listas de exercícios até o momento de física originais. E o que é que eu quero dizer? Ele não vai pegar questões de um banco de dados de questões da internet, por exemplo, e te fazer uma lista com as questões que existem já. Ele vai literalmente criar novas questões a todo momento que você pedir. E como é que isso funciona? Sem banco de questões, mas eu uso, sim, banco de dados, que vai incluir algumas coisas. Vai incluir chamadas, vai incluir variáveis e vai incluir fórmulas. E com essas chamadas, variáveis e fórmulas, eu consigo formar questões diferentes a cada momento que você pedir. Um exemplo clássico, uma questão sobre a segunda lei de Newton. Você sabe que ela tem as variáveis força, massa e aceleração. Então, suponha que eu quero gerar um problema em que eu dou a força e a aceleração e eu preciso conseguir a massa. O programa faz isso para mim e ainda me dá arrumadinho em um esqueleto de um enunciado. Por exemplo, um corpo de massa m acelerado por uma força. E a força é tanto, a aceleração é tanto, então calcula a massa. Parece simples, e na verdade é simples, mas realmente é uma coisa que eu percebi que ainda não existia, pelo menos o que eu pesquisei, não existia algo tão assim automatizado para criar questões originais. Então entenda, se eu pedir 10 vezes essa questão, o meu programa vai me dar 10 valores diferentes. E esse é só um dos temas, vocês vão ver que agora já temos vários temas e o programa ainda consegue retornar essas perguntas, no caso uma lista que você gerou, em um documento de Word e que você pode editar, se você for professor, já que esse programa é focado nos professores, também para os alunos, mas é mais para o professor, e pode editar e transformar ele de um jeito que você quiser, dentro da prova que você quiser. E a resposta? Já vem tudo ali no final, o gabaritozinho. Vocês vão ver como ele funciona agora. Então, pessoal, vamos aqui, eu vou abrir aqui meu editor de código e vou executar o programa. E aí nós vamos ver. Pronto, aí está o nosso programa. Disclaimer aqui, na verdade eu ia dizer que eu não sou bom em front-end, eu não sou bom em nada, mas em front-end eu sou particularmente ruim. Então esse aí foi o melhor que eu consegui usando o que eu sabia de TK Inter e tal, né, para conseguir fazer o front-end do programa. Uma coisa também é essa última opção aqui, questão avulsa, é aquilo que eu falei, que não está pronto ainda, porque ainda estou trabalhando em relação à possibilidade de, que é uma coisa que vai ser relativamente fácil, vou conseguir em pouco tempo, eu acho, de fazer a questão interativa, de forma que o programa mesmo te avalie e te dê o feedback, né, se está certo ou não. Agora vamos lá, vamos mostrar então primeiro o caso aqui de que nós temos uma lista de assuntos, quando a gente pede para fazer uma lista de exercícios, aí nós temos os assuntos aqui, ó. Aí nós temos cinemática, rotacional, lançamento de projeto, lançamento de projeto, mecânica newtoniana, gravitação, equilíbrio, hidrostática, energia e momento linear. E isso aí eu vou atualizando sempre, isso é a parte mais simples, é um pouco trabalhosa, mas já entendi como é que faz e vai bem fluido para adicionar novos assuntos aí. Quando você escolhe um tipo de exercício, por exemplo, aqui, se eu escolher cinemática, eu clico ver questões, vai mostrar aqui os tipos de questões que tem dentro desse pacote cinemática. Então nós temos questões de deslocamento, velocidade média, posição MRU e etc. Cada pacote aqui vai ter diferentes tipos de questões e uma quantidade diferente. Mecânica newtoniana, por exemplo, tem um monte aqui, ó. Gravitação universal, equilíbrio, etc. Então, a questão é, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Se eu quiser, por exemplo, uma lista de exercícios de hidrostática,
que vai ter essas questões aqui, pode cair, né? Eu quero, por exemplo, 5 questões, a lista com 5 questões de hidrostática. Eu vou aqui, seleciono aqui no número de questões 5, está selecionada a hidrostática aqui, e eu boto em gerar arquivo, então nós vamos ter aqui, um minutinho só, pronto, deixa eu só mostrar aqui no explorador de arquivos, nós temos aqui esse arquivo aqui, listx 2021, 4, 28, 16, 19, 15, que mostra o arquivo que eu acabei de gerar. Se eu abrir aqui, nós vamos ter um arquivo em Word. Vamos lá. E tá aí. Veja só, nós temos questões, 5 questões aqui, originais, com gabarito. Vamos só ver aqui um exemplo, ó. Questão 1 já vem assim, um tubo comunicante possui 2 êmbolos de áreas diferentes. Sabe-se que a força aplicada no êmbolo 2 é igual a 2 N, a força aplicada no êmbolo 1 é 4,7 N e a área do êmbolo 1 é 0,44 metros quadrados. Assim, calcule o valor da área do êmbolo 2. Uma questão bem simples de princípio de Pascal, né? Que é a questão de F sobre A, F sobre A. Então, uma pessoa que poderia procurar e vai ver que o gabarito está bem aqui. Arredondado para 1 a casa decimal apenas, né, que 0,2 metros quadrados. E aqui tem outras questões sobre mergulhador que está sentindo a pressão, tubos comunicantes, conversão entre unidades, e assim vai. Então é basicamente isso que o programa faz, né? Só uma coisa importante que eu tenho que mostrar é que isso aqui não é, a intenção não é que isso aí seja a prova, não é que o professor faça isso, clique ali, pegue, imprime essa prova e dê para o aluno. É que o professor tem agora já um esqueleto, ele só precisa agora criar um certo contexto, por exemplo. Em vez de deixar seco assim, ele pode criar uma situação. Dizer que tinha lá um tubo e que colocou em cima daquele tubo uma coisa que tinha 470 gramas, que aí vai dar esse valor de força de Newton, e pensar realmente no raio para que dá a área que ele vai dar aí. O ponto alto é o seguinte, que ele não vai precisar ficar escolhendo os cálculos e os valores não vão ficar sendo sempre aqueles repetitivos que são os mais fáceis da gente conseguir conceber, que é aqueles múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 5, e aí vai ser coisa bem aleatória. Então é basicamente isso que essa função faz, né? Já vem aqui num padrão bem legal. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, voltando aqui agora para o nosso programa, a outra questão que eu acho bem legal é essa aqui, ó, lista personalizada. O que é que isso faz? Aqui nós temos basicamente uma tela parecida, mas aqui é o que acontece. Suponha que eu queira pegar agora uma lista que vai misturar vários assuntos. Eu quero pegar, por exemplo, ó, energia. Eu quero pegar uma questão sobre trabalho, aí eu adiciono questão. Aí está aqui, a lista personalizada. Eu quero pegar agora um momento linear, vou ver as questões, eu quero uma sobre colisão inelástica. Eu adiciono a questão. E agora eu quero uma de cinemática, eu quero uma que fale sobre a velocidade, adicionar a questão. Nós temos aqui uma questão de trabalho, uma questão de colisão inelástica, uma questão de velocidade. Eu clico em gerar arquivo e então, deixa eu ver se já gerou. Já gerou, agora fica com o nome CustX, que vem de Custom Exercise, e aí a explicação não vai, mas esse é o nome para a lista personalizada. Aí se nós abrirmos então esta lista, nós vamos ter lista de exercícios personalizados, nós temos aí, ó, a primeira questão é sobre trabalho, então nós temos aqui uma força aplicada sobre, faltou alguma coisa, que devia ter sobre um corpo. Tá vendo? Essa é uma das vantagens de usar o Word. Eu podia ter feito em PDF, mas eu pensei justamente nisso, que usando o Word vai ser melhor para a gente poder fazer essas edições. Mas isso aí eu conserto depois, né? Então nós temos aqui, ó, temos a força, o deslocamento e o trabalho. Aí a gente tem que calcular qual é o ângulo, então, do deslocamento e a força. Coisa simples, né? A outra questão, dois corpos se chocam e se mantêm unidos após a colisão. Aí nós temos as massas, então a gente quer achar agora, a gente tem as velocidade final, temos que achar a massa do corpo 2. A terceira é que temos um corpo que tem movimento variado, né? Temos que a aceleração é essa, a velocidade é essa, qual é o instante que isso acontece. Então nós temos aqui as opções, o gabarito, e tudo isso vem automatizado, né? Como eu falei, eu não posso ainda revelar o código, que eu creio que deve ser uma coisa simples para quem tem mais experiência,
mas para mim foi uma grande coisa, então eu estou meio que emocional a respeito disso. Mas eu posso falar que, obviamente, eu usei Python para fazer isso, usei para fazer a interface gráfica, deve estar óbvio que eu usei o TK-Inter, né, que é a mais básica das básicas das bibliotecas do Python para interface gráfica. É óbvio que para usar também, gerar o documento de Word, usei a biblioteca docx ou docx, que seria a pronúncia correta. O ingrediente secreto nisso tudo aí é um pacote chamado SymPy, que se usa para fazer simulações matemáticas em Python. Ele vem junto, uma parte daquele pacote do cientista, né? Que sabe que o cientista tem que ter NumPy, tem que ter Pandas, tem que ter Matplotlib, mas muita gente não menciona que o SymPy também é uma ótima ferramenta e é incrível. Eu vi pouca gente falando do SymPy, eu trombei nele por acaso, porque eu estava tentando fazer o que ele faz, mas aí eu digo, opa, já tem um feito aí. Então, se vocês quiserem, verifiquem o SymPy, e isso não é tipo spoiler do que eu estou fazendo, porque o SymPy é um pacote enorme, faz milhões de coisas, eu só precisava de um fator lá, que era para poder realizar esse programa, mas é uma biblioteca imensa e muito boa e útil. Se você é professor de exatas, se você trabalha com ciências e você mexe com programação, que é uma coisa que hoje em dia está ficando mais comum, você tem que conhecer o SymPy junto com as outras bibliotecas que eu mencionei. Terminou por aí? Claro que não! Como vocês podem ver, o programa não está 100% ainda, ele está progredindo. Um dia eu vou fazer um vídeo com o programa pronto aí, com código já mostrando tintim por tintim como eu fiz, mas no momento ainda falta algumas coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando, isso aí é uma coisa que já é a curto prazo, a criar uma função, uma terceira tela do programa, em que em vez de gerar um documento com uma questão, ele vai simplesmente colocar na tela a pergunta e você tem que responder interativamente. Ele vai te avaliar, te dizer se a resposta está correta ou não. E isso aí é uma coisa que já está bem sólida, só não digitei ainda, mas está saindo já. Outra coisa que eu tenho que fazer, eu sei que o que eu fiz aqui, eu não usei bases de dados comuns como SQL. Eu fiz uma gambiarra aqui. Mas eu pretendo estudar, porque eu não faço ideia do que é isso, eu sei mais ou menos, mas nunca usei, estudar SQL, base de dados, para poder usar, né, já que é uma coisa que é mais apropriada para esse conceito, então eu pretendo migrar a base de dados para o SQL no futuro. E finalmente o que eu vou fazer é que eu vou destransformar isso que eu fiz, que é basicamente uma aplicação desktop, para uma aplicação web, porque do jeito que eu fiz aqui, eu acho que está uma cara que ele vai funcionar melhor, sendo uma coisa que está na internet, para todo mundo usar. Então eu preciso também, está nos meus planos, estudar bastante Django e então transformar tudo isso que eu fiz em um serviço, uma aplicação web, para que fique perfeitamente funcional. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Se ficou interessado no programa, quer falar comigo, deixa nos comentários aí. Ou entre em contato comigo pelo meu Twitter, meu Instagram, o Facebook, mas tá tudo aí nos dados aí na descrição. Pode falar comigo, a gente pode conversar sobre o programa, pode conversar sobre como é que a gente fez, né? Se tem alguma dica, né, ou alguma pergunta, estamos aí para isso. Outros programas que eu já fiz, eu também já postei alguns vídeos aqui, eu tenho no meu GitHub, e eu vou deixar também aqui o link do GitHub para vocês darem uma olhadinha lá. Tá meio feinho porque eu tô começando agora, mas relevem aí. Espero que tenham gostado. Deixem seu like aqui nesse vídeo. Recomendem para os amigos, para esse canal. Esse canal não é sobre programação, mas eu tô gostando muito de programação e uso bastante nas minhas aulas, na minha vida e etc. Mas esse é um canal de videoaulas de física, matemática, química e vocês podem recomendar, se inscrever que vocês vão gostar bastante do conteúdo, ok? Não deixem de curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Como eu falei, eu não posso ainda revelar o código, que eu creio que deve ser uma coisa simples para quem tem mais experiência, mas para mim foi uma grande coisa, então eu estou